A paz de Cristo a todos, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente nesta noite de segunda-feira, dia 6 de abril, onde nós estamos entrando com você em mais um programa Encontros de Fé. Uma alegria poder ter você nos recebendo na sua casa, podendo entrar e termos esse momento de comunhão juntos, compartilharmos uma palavra do coração de Deus para os nossos corações e orarmos juntos. Estamos com vocês então mais uma vez, estamos pelo Facebook Encontros de Fé Canoas e também pelo canal no YouTube da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Bênção, né? Participamos neste final de semana de um momento marcante, histórico, primeira ceia online. Registramos vários momentos lindos que os irmãos nos enviaram. Muito obrigado por cada foto, cada mensagem linda enviada a nós. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Queridos, nós estamos diariamente com vocês também nesses canais que nós já falamos aqui, todas as noites às 7 da noite. Nas quartas, sextas e domingos entramos com nossas lives, entramos ao vivo com você, uma palavra viva e de esperança. Isto mesmo, nós continuamos com a nossa esperança viva no Senhor Jesus, confiando nas suas promessas que são infalíveis. Amém, gente? Durante todo esse mês de abril, nós continuamos com a arrecadação de alimentos, nossa campanha chamada Campanha de Amor, que tem suprido a necessidade de muitas pessoas. Que você continue trazendo alimentos, então, e sendo canal de bênção para muitas pessoas necessitadas. Nós agradecemos todos os alimentos, as doações que já chegaram até agora. E também, se você quiser um pedido de oração, um atendimento, uma informação, você pode enviar um WhatsApp para a congregação, a Secretaria da Congregação, e ali receber as informações que você necessitar. Tá certo? Lembramos que você pode continuar ofertando, tanto na nossa conta da igreja na Caixa Federal, como também nos dias da semana, de segunda a sexta, à tarde, na nossa sede, na congregação da cidade de Canoas, na Padre Anchieta 548. Certo, gente? A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está primeiramente no livro de 1 Coríntios e depois em Gálatas. Eu quero ler primeiro a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, quando Paulo ele diz o seguinte para os irmãos de Corinto, escrevendo na sua carta: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais e sim como a pessoas carnais. Como a crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Interessante esse texto, interessante porque Paulo está tratando um problema, um desafio bem pontual de uma divisão que havia na igreja de Corinto, mas o que eu quero enfatizar no programa de hoje não é a questão da divisão que havia em Corinto, mas é o que causava a divisão. Ou seja, o que foi que aconteceu, o que entrou no coração deles para que eles errassem neste aspecto de estarem divididos como corpo, como igreja e como família de Deus, como família da fé. E aqui Paulo deixa bem claro que eles eram carnais. O ser carnal nos livros da Bíblia, nas cartas, especialmente no Novo Testamento, é o oposto do ser espiritual. Nós somos chamados para sermos cristãos espirituais e não carnais, vivendo uma vida para o agrado do Senhor. Então nós vamos frutificar no propósito de Deus. Agora, o ser carnal, Paulo está dizendo que vocês andam conforme o padrão dos homens. O ser espiritual é andar no padrão de Deus. Nós podemos escolher entre andar no padrão dos homens, no padrão dos interesses dos homens, do egoísmo, do orgulho, da inclinação da carne que se volta para o pecado, ou nós podemos nos sujeitarmos a Deus e vivermos uma vida no padrão de Deus e nos padrões das Escrituras. Como é importante nós entendermos que nós estamos no meio desta situação e nós precisamos nos definir. Precisamos realmente nos definir se vamos
viver como pessoas carnais, ou seja, que andam segundo os padrões humanos, governados, guiados pela carne, ou se vamos ser espirituais, governados e guiados pelos padrões de Deus e pelo Espírito. O outro texto que eu quero ler, que fecha muito com este, é de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, quando Paulo escreve: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O ser espiritual significa você ser guiado, ser dirigido pelo Espírito e não pelos impulsos da tua natureza. Nós vivemos num corpo carnal que tem muitos impulsos. Os impulsos que vêm dos sentimentos, das emoções, que vêm dos pensamentos, aquela vontade de falar algo, aquele sentimento, às vezes, que nos consome por dentro. Mas todas essas questões que envolvem a natureza humana, a nossa mente, nossos sentimentos, nós temos que entender que essas situações todas, elas vão acabar nos levando a errar com Deus, a errar com as pessoas, a errar no propósito de Deus, quando nós deixamos que essas coisas nos governem e definam nossas prioridades e dirijam nossas ações e decisões, inclusive. Então, nós precisamos crescer nesse aspecto de realmente termos a consciência de que temos um corpo frágil no sentido fraco, a carne é fraca, Jesus mesmo disse, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a carne ela não tem força contra as questões nas quais ela se deixa seduzir. E nós, então, tendo consciência disso, nós precisamos tomar uma posição. Dizer, não, eu não vou ser um cristão carnal, dirigido pelas minhas emoções, pelas minhas vontades, pelos meus pensamentos. Eu não vou falar o que eu penso, não vou falar o que eu sinto antes de colocar isso na peneira e na balança do Espírito. Antes de colocar e sujeitar todos os meus sentimentos, e sujeitar todas as minhas emoções à vontade de Deus. Porque aí sim, aí eu vou entrar no aspecto de uma pessoa espiritual. Ser espiritual não significa ter dons do Espírito. Interessante porque quando Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele dá um puxão de orelha nos irmãos ali, com muito amor, corrigindo uma situação que se fazia necessária. No início da carta, Paulo os elogia dizendo, vocês têm todos os dons. E agora Paulo está dizendo, mesmo que vocês tenham os dons do Espírito, vocês não são espirituais. Então, como é importante nós termos claro isso, buscarmos ser cheios do Espírito Santo e entendermos que ter os dons do Espírito nem sempre está ligado a ser uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é aquela que sujeita seus pensamentos, suas palavras, suas emoções, suas atitudes ao Espírito de Deus, se deixa governar pelo Espírito, não age por impulso, não fala por impulso, não alimenta pensamentos precipitadamente, por impulso, mas sujeita tudo ao Espírito de Deus e aí, conduzido por Deus, pelo Espírito, essa pessoa se torna um cristão espiritual. Paulo escreve ainda aos Coríntios que o homem espiritual, ele julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele age na sabedoria de Deus e na sabedoria de Deus, ele mesmo julga a si mesmo e suas atitudes e sujeita a Deus e ele acaba fazendo sempre o que é o melhor e agradando a Deus. Um outro aspecto interessante sobre o ser espiritual, ou seja, ser conduzido pelo Espírito, é que você vai ver que este termo, ele é associado à maturidade. Existe a maturidade humana, do ser humano, que por suas experiências vai ficando maduro na vida, mas também existe a maturidade espiritual, que é uma condição de um andar com Deus através de uma vida de temor, através de uma vida de santidade, de obediência a Deus, obediência à sua palavra, de morrer dia a dia para o seu eu, para a sua carne e deixando-se sempre, o coração nas mãos de Deus e Deus conduzindo todas as coisas. Então,
Vamos procurar ainda mais nesses dias em que estamos vivendo, de dificuldade, de desafios, dias difíceis, nós sabemos, mas vamos procurar viver como cristãos espirituais e maduros. Vamos ter o cuidado para não vivermos como cristãos carnais, imaturos e que são levados e guiados pelas emoções. Nós muitas vezes atravessamos situações que humanamente agiríamos de uma maneira, pela nossa natureza, pelo nosso entendimento natural, agiríamos de uma certa maneira. Mas aí quando nós sujeitamos tudo a Deus, nós vamos ver Deus nos mostrando a maneira dele de agir, a maneira dele de pensar, a maneira dele de fazer. O próprio Paulo escreve, nós temos a mente de Cristo. Isso mesmo, que tenhamos a mente de Cristo, que sejamos conduzidos pelo Espírito, para que possamos acertar no casamento, acertar com os amigos, acertar com Deus, na vida profissional, em tudo, por meio de uma vida madura, sendo nós cristãos espirituais, guiados e governados pelo Espírito, ouvindo a voz de Deus e deixando que Deus nos conduza na paz, na sabedoria, na serenidade, na tranquilidade, na convicção e na firmeza que Ele dá para os que são maduros na fé. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta hora, ministrando sobre cada pessoa que nos acompanha, Tua paz, Tua presença. E também, Senhor, um trabalhar, um atuar da Tua palavra e do Teu Espírito, levando, Senhor, nossos irmãos, nossas irmãs, a um tempo de mais intimidade, de mais experiências contigo, de um crescimento na fé e de uma frutificação no Espírito, de maturidade, Pai. Dá-nos ainda mais a maturidade como cristãos que reflete quem Tu és, que reflete a Tua sabedoria, a Tua prudência, o Teu equilíbrio, a Tua verdade. E assim possamos cada vez mais frutificar para Ti, no Teu reino, sermos abençoados e sermos bênção também onde passamos. Assim, Pai, nós oramos, abençoamos a cada um nessa noite, Te agradecemos, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente, muito obrigado por ter nos acompanhado nesses minutos, estamos diariamente com vocês. Amanhã eu volto com mais uma palavra edificante de fé, com uma oração também, às 7 horas da noite. Todas as noites, às 7 da noite, entramos com vocês nos canais da Igreja Encontros de Fé de Canoas. Orando também por essa situação, para que passe logo, em breve, possamos nos encontrar nos nossos salões, nos nossos cultos presenciais, louvando a Deus e recebendo mais dele. Tá certo, gente? Continue contribuindo com os alimentos. Estamos com a congregação funcionando na parte da tarde, da 1h30 às 5 da tarde, de segunda a sexta. E também você pode estar contribuindo tanto na congregação quanto através da nossa conta. Amanhã a gente volta. Uma ótima noite. Obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.